Bem, de volta ao Araçatuba SA, o nosso bloco Tendências. Uma coisa que a gente precisa continuar falando lá do nascer empreendedor ou fazer o empreendedor, a gente já viu que todo mundo pode ser um empreendedor. Então, é genético sim, todo mundo nasce com o gene. Já nasce na veia, né? Já nasce na veia, com o empreendedorismo na veia. Bom, estamos de volta, Caíto, Rogério. Rogério, você criou uma palavra, desempresário. E eu te pergunto o seguinte, nós somos frutos tanto da nossa genética, né, quanto do meio, o genótipo e o fenótipo. O empreendedor também sofre disto, como, vamos dizer, o Caíto colocou bem, ativação. Se tornar um empreendedor hoje é diferente do que se tornar um empreendedor numa crise de 1929 ou num cenário de 1986. Então, pode ser que tenham já falecido pessoas que não se tornaram empreendedores e que, se vivesse hoje, seriam grandes empreendedores. E, ao mesmo tempo, já prolongo a pergunta, né? Então, se é o fenótipo que cria, se existe uma ativação, se é mais fácil ser empreendedor hoje do que no passado, quando a pessoa se torna um desempreendedor ou um desempresário, isso são cicatrizes muito profundas para trazer o cara de volta? Infelizmente, sobre isso eu tenho que me referir a uma experiência pessoal, né? Eu entendo bastante de fracasso, não porque eu fui fazer algum curso em Harvard, né? Eu adoraria dizer que fosse assim, né? Ou que eu fui refletir depois no Tibete e tal. Não, eu experimentei isso pista toda. Na realidade, eu era um pequeno cotista de uma empresa que eu ajudei a fazer o business plan, tirar do papel para atuar com exportação. Eu tinha um sócio que ele sim era um investidor, majoritário, também muito jovem, muito empreendedor. Durante os 3 primeiros anos deu tudo muito certo e depois deu tudo muito errado. E eu só me senti empreendedor de fato depois dessa experiência. Estar na cabine de um pequeno avião e ver o avião apontando o nariz para baixo e ver aquele chão crescendo na sua frente em velocidade exponencial, não foi uma experiência boa. Eu só de lembrar, eu sinto no corpo a lembrança de viver aquilo tudo. E eu tinha que escrever esse livro de empreendedorismo na veia naquela época. A editora tinha me convidado, veja que ironia do destino. Rogério, já era o meu 4º livro, o Sebrae está cobrando o nosso novo livro, imagina, a maior instituição de empreendedorismo, esperando eu falar de empreendedorismo, uma das maiores editoras do mundo, querendo lançar o empreendedorismo na veia, e eu não me sentia legítimo para escrever. Porque eu estava vivendo o fim de uma era muito mal sucedida, em que quase tudo deu errado na minha história. E eu vou dizer para vocês que eu resolvi escrever o livro depois de uma epifania, de um acontecimento. Assim, eu podia também dizer uma história muito bonita, né? Que eu fui conversar com um grande mentor budista ou com algum religioso, algum filósofo que me inspirou. Não, eu estava sentado de bode, sentado vendo televisão e passou uma propaganda de uma empresa de automóveis. E essa empresa de automóveis mostrava um sujeito que tinha comprado um carro lindo, e ele tinha medo da inveja dos vizinhos, então o que ele fazia? Ele punha uma lona imitando o carro velho em cima do carro novo, porque assim os vizinhos não viam que ele estava com aquele carro 0 km, né? E a reportagem depois mostrava, a propaganda mostrava que o cara desistiu de ficar escondendo o carro e mostrava mesmo para os vizinhos. E a propaganda terminava assim: o que você não pode esconder, o que não dá para esconder, tem que mostrar. Veja você que uma propaganda de televisão me trouxe essa revelação e disse assim: como é que eu vou esconder esse insucesso? Como é que eu vou enfiar para debaixo do meu tapete se isso é uma das partes mais importantes da minha história? E aí, então, eu liguei para a editora e disse: vou escrever o livro. Qual é a primeira frase desse livro? Esse livro começa com a história de um fracasso, do meu fracasso. E aí eu conto desse meu insucesso. E você fala até do avião, né? A experiência do avião caindo, de tentar pousar o avião de barriga, pelo menos, né, para ele não se espatifar no chão. Na realidade, o que eu quero dizer para vocês é que tem o desempregado, mas tem o desempresário. E quase todas as grandes biografias que a gente pega de empreendedores, em algum momento eles experimentaram o insucesso e aprenderam muito rápido com ele.
Eu soube que existe hoje um evento nos Estados Unidos que é uma feira do fracasso empresarial, em que as pessoas vão falar do insucesso, porque é meio cansativo essa história das pessoas aparecendo como grandes popstars, parece que é um toque mágico e alimenta aquela história de, putz, eu não nasci com esse dom mágico, né? Mas pinga, né? Depois do cara contar que eu errei 10 vezes e acertei na 11ª, você diz assim, eu também posso, né? Então, quer dizer, é muito comum o desempresário voltar a ser empresário. É muito comum. Esse é o mundo comum. Isso não o é... Sebrae tem estatísticas maravilhosas sobre isso. E tem uma coisa curiosa que você trouxe aqui, me faz pensar também pelo momento que eu estou passando, Rogério, que você tem que ter... Entra de novo a questão do autoconhecimento, né? Talvez da autodescoberta. É verdade. De você se redescobrir, de repente aceitar o que está acontecendo com você, porque vem de bom, né? Pô, esse deserto ele tem um sentido também de ser passado. O Caíto, tem uma professora em Harvard maravilhosa chamada Hermine Barra. Ela fala sobre comportamento organizacional. Ela tem um livro chamado Identidade de Carreira. Nesse livro, ela diz uma coisa que é a seguinte: a gente depende de eventos de descongelamento na vida. O que é um evento de descongelamento? É alguma coisa que acontece. Ela pode ser muito grande ou até trivial. Ela pode ser muito ruim ou muito boa, não importa, mas é algo que de repente desperta. É aquilo que o Rodrigo estava falando. Você volta ao corpo de repente e você toma conta da tua escolha. E os eventos de descongelamento, eles têm tudo a ver com um provérbio bem da filosofia perene que diz assim: a vida fica o tempo todo sussurrando coisas no nosso ouvido. Como a gente não escuta, porque a gente não está lá para escutar, o que ela faz? Ela dá um berro, ela dá um grito. Muitas vezes é a perda do emprego, muitas vezes é o fracasso empresarial. São momentos como esse em que a gente descongela, a gente volta ao corpo e se torna de novo biógrafo de si mesmo. Você sabe, curiosamente, eu estava lendo semana passada, qual é o quadro mais valioso até hoje da história? Eu não sabia. O quadro mais caro leiloado até hoje é o Grito. 115 milhões de dólares ele foi leiloado. É um quadro, para quem é especialista nisso, vai ver um monte de qualidades naquilo. Eu acho meio feio aquilo, né? Aquela cara gritando assim, mas ele é forte, né? Eu acho que é emblemático a humanidade ter escolhido o quadro mais valioso como o Grito. Talvez seja o que a gente precise mesmo, né? Às vezes a gente só acorda assim. Então, e como as pessoas gostam de exemplo, eu vou dizer assim, o meu exemplo também. Eu só voltei, no começo da empresa, eu acho que hoje o que a empresa passa por um momento do avião mirando para o chão e eu tendo que jogar bagagens, por aquilo que eu achava, tirar peso do avião, cortar na própria carne, jogar aquilo que você gostava muito para fora do avião. E talvez eu estava só comandando, não estava pilotando, então tive que sentar na frente do negócio e pilotar. Eu acho que são exemplos muito bons e realmente a vida às vezes fala com você, se você não quiser escutar, ela vai gritar contigo, isso é fato. É bom a gente estar mais atento a essa voz que fala com a gente. Né? Exatamente, para não precisar ouvir o berro. O berro vai vir, a gente não vai conseguir ouvir tudo, né? Eu acho que ele vem, Mas é importante a gente estar mais atento, mais desperto a essa questão.